Opa, meu nome é Lin e bem-vindos ao Time Nest. Saiu um novo capítulo do mangá de Dragon Ball Super, mas não o que todo mundo tava querendo, porque esse capítulo novo não é pro Dragon Ball Super normal, e sim pro Dragon Ball Super Divers. Pra quem não sabe, o Divers ele é a sequência do Dragon Ball Heroes, aquele jogo de cartas de Dragon Ball cheio de maluquice que teve até anime. Hoje em dia eu acredito que a maioria da comunidade já conhece o Heroes, e depois de mais de 14 anos de suporte ele foi encerrado em setembro, e já em novembro vai vir a sequência dele que é o Divers. O Divers em si é muito parecido com o Heroes. Você também usa cartinha, você coloca essas cartas naquelas máquinas de arcade do Japão. O gráfico é basicamente o mesmo do Heroes, só que melhorado. A equipe que trabalhava no Heroes trabalha no Divers também, basicamente. Então ele é um Heroes 2. Eu acredito que eles só mudaram o nome para poder realmente reiniciar a franquia, para eles poderem voltar a relançar os personagens que já existem em Dragon Ball sem ter essa necessidade de ficar criando coisas novas toda hora. Eu acho que o Heroes chegou em um certo ponto que eles estavam em um limite criativo, onde já não tinha mais tanto o que ficar inventando. Então agora, por exemplo, eles podem voltar a relançar os personagens que já existem em Dragon Ball, só que agora com novas versões, e além disso, né, eles também não têm mais a necessidade de expandir a história do Heroes, que talvez fosse uma coisa que já estava ficando muito difícil para os roteiristas do jogo. É por isso também que eu acho que o Dragon Ball Divers, pelo menos por um bom tempo, ele não vai ter uma história própria. Eu acho que ele vai ter o What Ifs no futuro, né, umas coisas meio doidas ali, mas uma história assim própria que nem o Heroes tinha, eu acho que ele não vai ter. Justamente porque senão eles iam acabar chegando no mesmo problema novamente daqui a um tempo. Mas enfim, né, o Toyotaro, que é o mesmo desenhista do mangá de Dragon Ball Super, ele começou a desenhar oficialmente Dragon Ball com o mangá do Dragon Ball Heroes, onde ele desenhava as aventuras do Beat, um garoto que jogava Dragon Ball Heroes e queria ficar cada vez melhor nesse jogo. Então agora que o mangá de Dragon Ball Super tá parado, eu acho que realmente foi justo chamar o Toyotaro pra fazer pelo menos um capítulo aqui do mangá do Divers, né, que é a sequência do primeiro mangá oficial dele. Não sabemos se o Divers vai ter mais capítulos ou se vai ser só esse primeiro aqui, mas eu espero que seja só esse primeiro, porque foi um capítulo bem mais ou menos que não tem nada de tão interessante. Até porque o capítulo ele basicamente só recria a batalha contra os Saiyajins. Então é a batalha contra o Cyberman, Nappa, Vegeta, isso daí. Só que bem resumido para caber em 30 páginas. E eu acho que é um mangá que ele não serve muito para promover o jogo, sabia? Porque os mangás do Heroes, por exemplo, eles focavam muito de fato no jogo Dragon Ball Heroes e também focavam nas mecânicas que o jogo trazia. Então se tinha uma nova mecânica que saía no jogo, saía também um capítulo especial do mangá do Heroes mostrando essa mecânica. E os personagens principais dentro do mangá do Heroes eram justamente jogadores do jogo Heroes. Então eu acho que ele servia realmente muito bem para poder promover o jogo. Mas esse mangá do Divers não, porque esse mangá do Divers ele mal foca no jogo, mal foca em nenhuma mecânica do jogo, ele realmente se resume a mostrar o protagonista do jogo ali junto do Goku e dos outros na saga Saiyajin, é só isso. Claro que ali durante o capítulo você percebe que é um jogo, né, pelo jeito que as coisas acontecem, mas o foco tá muito mais em recriar a saga Saiyajin do que promover o Divers, então eu não entendi muito bem o propósito desse mangá. O único ponto positivo que eu acho que dá pra falar desse mangá aqui é porque a gente conseguiu notar uma evolução bem interessante dos traços do Toyotaro. Ele ainda tá falhando na questão da quadrinização, né? Ele coloca muitos quadros por página, o que acaba não dando destaque devido para certas cenas. Mas nesse ponto eu nem vou reclamar tanto porque é um capítulo especial, né? Ele tinha que condensar tudo que ele tinha que mostrar em apenas 30 páginas. Mas eu espero que quando o Dragon Ball Super voltar, ele acabe não fazendo isso daqui. No final do arco do Super Hero, que foi o último arco que o mangá teve, ele fez páginas muito bonitas que focavam em quadros grandes e únicos e todo mundo elogiou. Eu acredito que ele tá ciente desse problema e que ele vai fazer o possível para conseguir corrigir isso quando o mangá voltar. Mas tirando esse ponto negativo, tem vários outros pontos bem positivos que eu vi nesse mangá do Divers, como por exemplo os efeitos dos ataques e também as linhas de ação durante as batalhas. Eles passam muito aquele estilo do mangá original de Dragon Ball e dão um charme tremendo para as cenas. Dá pra perceber que o Toyotaro realmente desenhou esse capítulo aqui relendo a saga Saiyajin no mangá original de Dragon Ball. O que é ótimo, cara, ele tem que se inspirar naquela época mesmo, que é o auge do traço do Akira Toriyama, que é perfeito. E até na questão das proporções e ângulos ele melhorou bastante. Vou até deixar essa comparação aí da saga Granola com esse capítulo especial de uma cena que é muito parecida. Na saga do Granola parece que o Goku ficou gigante quando tá usando um ataque. Então por um lado até que é bom que o Toyotaro vá treinando o traço dele em capítulos especiais assim. Então acho que não seria até tão negativo ter mais algum capítulo do Divers. Até porque esses capítulos aqui do Divers, eles não interferem em nada com a volta do Dragon Ball Super. Não é porque ele tá fazendo isso daqui que ele tá deixando de fazer um capítulo pro Dragon Ball Super, tá? Muita gente acha isso, mas não é. O Super ia estar parado de qualquer jeito. Então muito provavelmente a Shueisha, só pra botar o Toyotaro pra trabalhar, colocou ele pra fazer aqui o Divers. E o motivo do mangá do Super tá parado nunca foi dito explicitamente oficialmente.
Claro que tem a ver com o falecimento do Akira Toriyama, né, definitivamente, mas eu não acredito que seja apenas por isso. Eu acho que também tem muito a ver com a treta de direitos autorais que está acontecendo atualmente em Dragon Ball. Resumindo bastante essa treta, a gente tem o Akio Yoku, que é a pessoa mais influente em Dragon Ball hoje em dia, disputando os direitos da franquia com a Shueisha, que sempre administrou Dragon Ball. E eu acho que justamente por conta dessa disputa, muitas coisas acabaram acontecendo. Inclusive o Dragon Ball Daima, por exemplo, é uma coisa que eu acho que só foi idealizada justamente por conta dessa treta aí de direitos autorais, já que a Toei não poderia adaptar o mangá do Super para anime, então eles decidiram fazer um próprio anime original. E eu acho que isso também acaba influenciando no mangá do Super. Felizmente parece que essa treta tá perto de se resolver, porque nesse ano ainda, uns meses atrás, tinha saído aí uma matéria dizendo que as duas partes estavam chegando em um acordo, onde eles iam deixar a própria família do Akira Toriyama decidir os rumos da franquia, o que pra mim é perfeito, realmente é a melhor decisão possível. Então acho que no ano que vem isso daí já vai estar resolvido, mas eu acho que até lá o mangá do Super realmente vai ficar parado. E também tem um fator muito importante que pode estar relacionado diretamente ao Dragon Ball Daima, porque talvez o mangá queira voltar justamente quando o Daima acabar. Então o Daima termina e já para dar sequência pra galera que já tá engajada com Dragon Ball, o mangá retorna. E o mangá retorna trazendo justamente algum elemento que foi trabalhado no Dragon Ball Daima. Se eu fosse um dos cabeças lá da Toei, da Shueisha, do Bird Studio, todo mundo que administra Dragon Ball, eu iria planejar justamente isso. Acabou o Daima, o mangá do Super volta, dando sequência a uma nova história depois dos eventos de Dragon Ball Super Super Hero, mas utilizando conceitos que foram introduzidos no Dragon Ball Daima. Então essa é a minha aposta para quando o Dragon Ball Super vai voltar no mangá. Mas oficialmente a gente não sabe quando é que vai voltar, não sabe nem se vai voltar, tudo que a gente sabe é que nesse ano não volta. Então a esperança fica pro ano que vem. Mas lembrando que isso tudo é suposição minha, tá? Pode ser que as coisas aconteçam de uma maneira totalmente diferente. Por exemplo, né, a gente sabe que já tem um novo filme de Dragon Ball Super em produção. Isso aqui é uma informação oficial mesmo, tá? Realmente a gente sabe que vai ter esse filme. E se a gente for pegar um padrão aí no lançamento de filmes de Dragon Ball, muito provavelmente esse filme vai sair no final do ano que vem ou começo de 2026. Já pensou se eles na verdade não quiseram voltar com o mangá porque eles querem esperar esse filme sair pra só depois do filme o mangá voltar? Isso realmente pode acontecer. E o pior ainda, né? Pode ser que eles queiram esperar o filme sair pra o mangá voltar adaptando esse filme igual ele fez com o Super Hero. Aí já seria demais, eu espero mesmo que eles não façam isso. Enfim, né? Que nem eu disse, existem várias possibilidades aí. E já que eu aproveitei pra falar desse filme, né? Pra quem não tá ligado nele, tem alguns rumores que falam mais ou menos o que a gente vai ver nesse filme. Essa parte aqui é totalmente rumor, tá? A gente não sabe se é verdade. Mas os rumores dizem que o Akira Toriyama ele escreveu parte do roteiro desse filme, só que infelizmente não deu tempo de terminar. Mas que a proposta do filme seria ser protagonizado pelo Goten e o Trunks. E é isso por enquanto que os rumores dizem, não tem mais nenhuma informação mais concreta sobre o filme. Enfim, a gente vai ter que esperar pra ver o que vai acontecer, mas tudo que eu quero é que todas as produções de Dragon Ball daqui pra frente, elas façam de tudo pra serem as melhores do possível e honrem o legado de Akira Toriyama. Mas é isso, muito obrigado você que achou até aqui, comenta aí o que vocês acharam desse capítulo do Dragon Ball Super Divers. Caso você não tenha lido ainda e queira ler, no comentário fixado vai ter o link do capítulo traduzido em português pela Kami-sama Explorer. Inclusive, muito obrigado Kami-sama por ter traduzido esse mangá aqui. Se não fosse o Kami, muita coisa de Dragon Ball nunca que ia ser traduzida. Mas enfim, é isso, a gente se vê no próximo vídeo. E um agradecimento especial a todos os membros do canal. Se eu ainda tô aqui no YouTube fazendo vídeo, é muito graças a vocês. Principalmente para quem já é nível Charlotte God ou nível Charlotte Blue, porque isso significa que você já está apoiando o canal há bastante tempo. Todos os membros ganham acesso antecipado a certos vídeos, e se você for nível Sparking ou superior, você ganha acesso a vídeos exclusivos também. Mas só de você ter chegado até aqui, você já me ajuda bastante. Mas é isso, falou!